Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja bem-vindo, então, à aula 18. Hoje nós vamos falar, o tema dessa aula é a estética do mal. Então, para entendermos uma parte, né, de como que nós também estamos em todos os campos de batalha, e principalmente naquilo que representa o mal, né? Então, a estética do mal, ela é uma parte da filosofia que estuda o conceito da beleza e de regras da beleza. Então, de uma forma simples, como nós vimos anteriormente, que o mal ele é a ausência do bem, né, do bem maior, ele carece do bem do ser supremo, o bem, né? O mal é a ausência de Deus. A igreja vai nos ensinar isso. Então, ela estuda o conceito de uma beleza deformada. Ela analisa as regras da beleza e da deformação da beleza. Então, por exemplo, o que é a beleza? É quando tudo, né, está em harmonia, tudo na sua perfeita harmonia, né? Então, por exemplo, ao olhar para a natureza, nós vemos a beleza da criação, o mar está no seu devido lugar, as árvores, os animais, tudo está em ordem. Então, isso revela a beleza. O que deforma, então, por exemplo, a destruição deforma a beleza natural, né? Então, por exemplo, o mal, ele supõe uma imperfeição. Tudo aquilo que Deus fez, ele viu que era bom. Então, o ser humano, ele foi feito para ser perfeito. Só que entrou o pecado e deformou, né, o ser humano, né? Deforma a alma, né, que é o pecado. O pecado, ele nos deforma, porque enquanto a perfeição ela nos dá santidade, o pecado ele nos tira essa beleza de sermos filhos de Deus. Então, por exemplo, quando nós olhamos, né, para umas imagens, nós vemos alguma deformação, ali está o mal. Por exemplo, representação de um ser, né, vamos supor, de uma pessoa, um personagem de filme. Aí a gente vê uma pessoa deformada como se fosse um monstro. A ordem da criação, a ordem da natureza dela está deformada. Então ali revela que existe o mal, por exemplo, em personagens, né? Então existem alguns aspectos, por exemplo, muito sutis do mal, por exemplo, nos filmes de Tim Burton, com sutilezas satânicas, né? Porque mostra a questão, por exemplo, da deformação daquilo que é belo, né? Então, assim, a exaltação ao mal, as deformações, os monstros, cadáveres vivos, deforma ali a estética humana, a beleza humana. Então, tira, e essa estética do mal nos rouba da filiação divina e nos coloca num plano onde não existe Deus, né? Então, o mal, por exemplo, que estão nos seus filmes, ele é interessante porque ele apresenta, por exemplo, personagens que estão ali nas trevas, né? Eles aparentam como ser seres bons, né? Então a estética do mal ela traz um pouco disso, né? Que alguns filmes o mal que existe no filme é mais atraente que o bem. Às vezes a gente torce para que o mal vença. Quando tem esse sentimento, quando a gente assiste algum filme, ou lê alguma obra, ou assiste alguma coisa, quando o nosso coração se inclina para o mal vencer, significa que o mal que ali está impregnado conseguiu atingir o seu objetivo, né? Isso que é um grande perigo. Mas será apenas uma exaltação do mal ou apenas para um contexto dramático? Então a gente tem que entender essas duas dimensões, porque qual é a finalidade de se criar algo para revelar o mal, mas que o mal nem é tão mal assim, que o mal ele é um bem, entende? Então esse que é o perigo por exemplo, que a nossa cultura, né, nos filmes, nas artes, enfim, ela precisa ser purificada nesse sentido. Se essas mensagens são ocultas e implícitas na representação do mal, há outras obras em que o mal aparece de modo explícito, como, por exemplo, A Hora do Pesadelo,
né? Para quem já assistiu o filme A Hora do Pesadelo, onde realmente tem um personagem que é mau e ele faz o mal. Então o mal ali é representado de forma explícita, né? O Fred, por exemplo, quanto mais brutal ou sádico o filme, passa a ser o objetivo do filme, né? Então, se o filme ele tem um intuito, por exemplo, de causar terror e medo, então quanto mais eu coloco mal explícito, mais o artista ou a obra ele vai conseguir atingir as pessoas, né? A arte desses filmes torna-se a personificação do que não é belo em si, mas absolutamente condenável e desumano. Então essas estéticas do mal explícito não faz bem à nossa alma, porque igual aquilo que eu tô falando, nos tira a identidade de filho de Deus, contamina a nossa alma e nos rouba o céu interior. Então, de certo modo, o cinema de terror é uma mera filmagem da tortura e do sofrimento para o desgosto ou prazer do espectador. Há pessoas que se sentem perturbadas e outras não. Eu, por um lado, eu gosto de alguns filmes de terror, não são todos, mas porque é justamente, principalmente a galera, né, as pessoas que são mais jovens, né, que tem essa questão do desejo pelo desconhecido, de ver coisas que nós não estamos acostumados, essa curiosidade. Então, se inclina de uma maneira mais rápida para esse tipo de obra, né? Mas, por um lado, os filmes de terror, dependendo do filme, se a pessoa ela tem, por exemplo, um psicológico fraco, não é bom que se assista, porque aquilo, depois que é gravado na memória, a pessoa pode ter imagens ou pode causar medos, né? Existem filmes que também têm um cunho espiritual, que eles ensinam coisas, né? Práticas até mesmo escondidas e ocultas, mas de uma certa maneira a cultura, de uma forma geral, ela precisa ser purificada. Então, o campo da estética do mal é amplo. Ela varia da iconografia demoníaca à representação romântica, por exemplo, dos pecados. Porque uma coisa é eu revelar, igual o Fred Krueger, né, algum personagem mau, por exemplo, algum filme que apareça algum zumbi ou algum vampiro, algum monstro, tem um mal explícito em si, e outro filme aparentemente belo, romântico, que fala sobre amor. No entanto, o filme ele passa uma estética bela, porém existe um conteúdo do mal, porque a exaltação do pecado, do adultério, da luxúria, ou então de drogas, o consumo excessivo, né, por vícios, enfim. Então nós temos dois pesos e duas medidas nesse campo. Uma coisa é representar o mal e outras é produzir obras que incluam o seu conteúdo o erro, né? Por exemplo, nesse sentido. Não devemos confundir a estética do mal com a estética do erro. A representação da imperfeição pode ser muito mais bonito que a representação da perfeição. É possível criar mais beleza representando a feiura do que da guerra do Vietnã, do que mostrando o paraíso. Por quê? Porque aquilo que deforma, você tem mais trabalho, você tem mais coisas para fazer. Por exemplo, se eu vou fazer um filme, por exemplo, de algo que não seja do universo científico ou mágico, mas de normal. Ali você tem a estética da pessoa, dos atores, tranquilinho. Mas se eu crio um monstro, eu vou ter o trabalho artístico de fazer, né? O trabalho da maquiagem, o trabalho do cenário, criar coisas. Então, nesse aspecto, por exemplo, ou então nem necessariamente só pelo lado da fantasia ou do terror, mas, por exemplo, um acidente de carro, por exemplo, os cortes, as feridas, né? Então, por exemplo, vem a parte da maquiagem que faz a coberta. Então é muito mais fácil eu entregar um trabalho realista, um trabalho belo na deformação, do que necessariamente representar, por exemplo, o paraíso, né? É isso que ele está dizendo. É possível compor uma obra de arte mais bela com a feiura do que com a feiura. Por exemplo, as gárgulas, né? No final, há mais beleza na representação do inferno no Jardim das Delícias de Bosch, por exemplo, do que na representação banal de um rosto de uma mulher bonita, porque já está ali.
E aí algumas artes, né, você tem mais trabalho, é o mais detalhe, é cor, é a forma, é o sombra e luz, é contra-luz. Então nesse aspecto existe uma beleza mesmo que esteja representando algo que seja feio, né? Então, depois eu vou disponibilizar algumas imagens, né, para vocês terem uma ideia mais ou menos, e aí vocês podem baixar o arquivo. Então, a desordem, o caos tem infinitas possibilidades de tradução. Na Bíblia, certamente há muito pecado, mas a obra conduz ao bem. Aí é que está a diferença. Na Bíblia fala de guerras, de traições, fala do mal em si, mas qual que é o intuito da Sagrada Escritura? É levar a alma ao bem. Então, noutras obras pode não haver nada de pecado, mas pelo contrário, uma apaixonada defesa da virtude, e no entanto incitar-nos o oposto. Por isso a estética do bem não seria a expressão do bem. Olha aí. A estética do mal, a mera expressão do pecado. Há trabalhos com um monte de pecados que são bons. Como já foi dito, obras que aparentemente há muita virtude, só virtude, e que, entretanto, são más. Há pequenos grupos góticos, por exemplo, que cultivam a mais forma elevada da feiura como beleza. E aí entram as maquiagens pretas, piercings, lábios e orelhas e nariz com enfeites ou desordenadamente enfeitados, né, com objetos decorativos, acessórios como caveiras, mãos dissecadas, túmulos. Em suma, usam um visual macabro. Por exemplo, poderíamos pegar a família Addams, né? Se a gente fosse lá nessa estética de Tim Burton, né? Então, a família Addams, por exemplo. Qualquer um pode entender a beleza das gárgulas, né? Admirar os valores estéticos, gostar do filme, por exemplo, O Bebê de Rosemary. Uma coisa é valorizar a plasmação, ou seja, a formação, a matéria estética do mal, e a outra coisa é cultivar a feiura em si mesma. Então uma coisa é eu valorizar essa plasmação, é eu revelar o mal. Outra é eu fazer daquilo, nossa, aquilo ali eu trago como verdade para minha vida. Então, abrange a plasmação política do mal, a contemplação do sofrimento como deliberado objeto de arte, a voluntária deformação literária nas construções filosóficas e na infinidade de primitivas hibridações entre bestas e homens bestas, que são esses personagens monstros, por exemplo. A estética do mal abrange um mundo infinito de possibilidades, porque a possibilidade de combinações são infinitas. Então a estética do mal ela vai desde, por exemplo, vampiros, lobisomens, até Hannibal, né? O chefe da advocacia, do advogado do diabo, por exemplo. As regras da beleza do mal são utilizadas, alguns para levar o bem, por outras pessoas para levar o mal. Então depende da índole da pessoa, né? Da intenção de coração. Quanto mais desconhecido é um assunto, mais tem vontade, mais nos instiga a vontade de conhecer e explorar aquilo que é desconhecido. Foi aquilo que eu estava falando. Aquilo que é oculto, que é desconhecido, o nosso coração já tem inclinação para isso. Então o ser humano ele gosta de conhecer mais o extraordinário do que o cotidiano. A arte ela tem explorado todas as formas de fazer o mal e propagá-lo. Não importa o que representamos na tela ou escrevemos em um romance, o mal absoluto continuará a ser possível de representar somente sob a combinação de dois conceitos, mal mais absoluto. Que impotência tantas representações do mal e não poder representar isso, né? Então, a primeira definição na filosofia, a estética do mal se refere à maneira com a qual o mal pode ser representado, percebido ou até embelezado na arte, na cultura e no pensamento humano. Não é sobre fazer o mal diretamente, mas é sobre como ele pode se tornar atraente, fascinante ou esteticamente sedutor. Mesmo sendo, olha aí, destrutivos, autodestrutivos, né? Então, por exemplo, um vilão carismático no cinema, a sedução de ideologias nocivas através de símbolos poderosos, ou a romantização de um comportamento autodestrutivo. Na teologia, a reflexão sobre como o mal pode se mascarar como aparência de beleza
bondade ou de luz para se enganar. Exemplo bíblico em clássico: Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui a estética do mal é ligada à tentação. O mal não aparece como algo grotesco, mas como algo desejável. Foi o que ele fez. Jesus ele estava com fome, transforma essas pedras em pão. Então, ali, por mais que a intenção, né, a ação fosse boa, o que está por trás é algo maligno, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Característica: aparência atraente. O mal é representado de forma bela, sofisticada e cativante. Outra característica sobre essa estética do mal é a inversão de valores, o que é destrutivo revestido de um verniz positivo. A terceira característica é a sutileza. Raramente se mostra de forma explícita. Ela age de forma indireta, é nos escombros, e vai colocando na ideia: então isso nem tudo é pecado, eu também me sinto no direito de fazer isso, se isso está sendo ensinado dos filmes, ou nas obras, ou na arte, e aquilo vai inflamando o seu desejo, a concupiscência, e você vai entrando no objetivo que o mal ali está revelado. A estetização simbólica, por exemplo, o uso de imagens, narrativas e símbolos que normalizam e engrandecem o mal. Então, existem diferenças filosóficas, né, e da teologia. Por exemplo, no aspecto da filosofia, ele analisa o fenômeno como construção cultural, psicológica e estética. Já a teologia, ela analisa a estética como parte da batalha espiritual e moral. Então, existem os conceitos da beleza ética, estética, cultural e psicológica, e pela teologia, a escritura, doutrina moral cristã ou outras tradições religiosas. Em partes, na parte da filosofia, né, que estuda a ciência da estética do mal, compreende como o mal seduz e molda a sociedade e as artes. Já na teologia, ela discerne, ela tem a função de discernir o disfarce do mal para resistir espiritualmente. Então, pela filosofia, a educação estética e ética tem um senso crítico, e já na teologia é o discernimento espiritual, santidade e vigilância que devem ser postos, né, como resultado de você conhecer essa estética do mal. Então, como que entender na prática, né? Isso... para identificar a estética do mal, você pode fazer algumas perguntas, né? E você pode anotar aí, ó. Isso está usando a beleza para mascarar algo nocivo? Estou sendo atraído por algo só pela forma, sem pensar no conteúdo? Essa representação glorifica o que é destrutivo ou degradante? O belo aqui nessa obra, né? O belo aqui me leva a algo bom ou me empurra para uma mentira agradável? Na prática do dia a dia, você pode entender que na mídia e arte você precisa analisar filmes, músicas, moda, propagandas que romantizam violência, promiscuidade, egoísmo ou destruição como algo estiloso e livre. Então, no campo da políticas e ideologias, você pode identificar essas práticas, né, nos discursos visualmente que são muito bonitos. Você pode tudo, nós somos livres. Mas aí você tem as leis que regem. É muito lindo ver um discurso para encher o ego de alguém que quer, por exemplo, abortar uma criança. Mas e a verdade da fé revelada? Por mais que o discurso aparentemente seja bonito aos ouvidos daquelas pessoas que são adeptos a essa prática, esconde um mal terrível, a destruição da alma e a perda do céu e a condenação eterna. Então, olha a gravidade, né? Os dois extremos. Então, identificar visualmente se são bonitos e emocionantes que escondem as intenções autoritárias ou injustas. Quanto à vida pessoal, estar atento a desejos que parecem bons, mas afastam de princípios éticos ou espirituais. Então, a maioria dos artistas, como nós estamos vendo, né, a exaltação, às vezes em seus shows, e aí nós podemos pegar todos os artistas que trazem
um fundo ali de ocultismo, às vezes em suas assinaturas artísticas, a exaltação dos símbolos de morte, a exaltação do mal. Então, de tudo isso, o que nos compete fazer, né? Escolher o bem ou levar aquela obra como se fosse uma verdade de fé absoluta e eu trago para minha vida como se fosse verdade, né? E isso vai nos roubando o céu pouco a pouco. Então, por isso que nós precisamos entender como que a estética do bem funciona, porque às vezes um filme romântico, uma música, por mais que ela tenha uma melodia ali romântica, às vezes a letra dela revela um mal, um pecado. Como que, por exemplo, uma pessoa que é casada vai escutar músicas, por exemplo, principalmente as músicas sertanejas que falam de traições, enfim, e de tantas outros tipos de música, os funks que falam de perversão, né, sexual e por aí vai. Então, por mais que às vezes os sons, com exceção do funk, mas algum som ali tem uma melodia boa, mas às vezes a obra em si, o contexto, ela está exaltando o pecado. Então, mas em contrapartida existem os instrumentos, por exemplo, vamos colocar o rock, mas às vezes as letras, igual hoje nós temos até rocks católicos, né? Hoje em dia existe isso. Eu uso aquele tipo de melodia para exaltar o bem, para falar sobre a vida, para cantar a vida ou para exaltar o pecado. Então cabe a nós conhecer essas estéticas, né? Filtrar para que a nossa alma não seja roubada e a gente não se contamine com isso, né? Por isso que é bom a gente entender um pouquinho. Então, diante disso, né, que a Sagrada Escritura, apesar dela ter ali destruição, mortes, enfim, o objetivo dela é salvar a alma, né? Salvar a todos nós, é trazer a realidade do céu. Em contrapartida, existem obras literárias que são aparentemente falando sobre amor, sobre romance, sobre vida, mas, no entanto, escondem o mal ali por trás. E se a gente entra na onda da filosofia das obras literárias, se a gente não tem o discernimento, a gente corre um grande risco de perder o céu. Que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa vida, que Ele possa encher e nos dar o discernimento, para que tudo aquilo que nós consumirmos, aquilo que quando formos ler uma obra, ver um quadro, assistir um filme, que a gente possa ter esse discernimento. O que está por trás disso tudo? É o bem ou é o mal? E diante de nós sempre vai ter uma escolha. Cabe a mim e a você escolher sempre o caminho de Deus, para que sejamos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima aula.